Muitas pessoas ficam na dúvida, principalmente quem está começando, fica na dúvida de qual melhor, se é fundos imobiliários ou se é ações, por onde deve começar a investir, por onde eu começo a aplicar o meu dinheiro se eu não tenho experiência, se eu não sei nem o que é fundo imobiliário e se eu não sei nem o que é ação, né? Então hoje eu vou te explicar de forma prática usando essas moedas aqui e você vai sair daqui entendendo perfeitamente qual que é a melhor opção para você. Seja muito bem-vindo aqui, eu sou Lucas Elimar Ribeiro e se você é novo aqui no Carteira Aberta, se gostar desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Então, vem comigo. E antes de eu começar a te explicar sobre ações e fundos imobiliários, eu quero te mostrar esse gráfico aqui que é do IFIX, tá? Que é o índice dos fundos imobiliários, tá? E em janeiro ele tinha batido a marca histórica dele. Daí depois ele caiu de novo e voltou a subir de novo. E nesse outro artigo aqui você pode ver a comparação do IFIX com o Ibovespa, né? Que ele estava bem acima, e o Ibovespa é o principal índice que mede as ações brasileiras. Bom, então para você entender, primeiramente você precisa saber que acionista e cotista são duas coisas diferentes, tá? Cotista você é quando você compra fundos imobiliários, você compra cotas, e acionista você é quando você compra ações, tá? Você é um acionista. Então, se você falava que você é um acionista sem ter ações, você não é, tá? Você é um cotista quando você compra fundos imobiliários, tá? Porque você vai comprar cotas. Então, essa já é uma diferença, tá? Então, o que é uma ação, tá? A ação, tá? São partes de uma empresa que tem os acionistas, né? Por exemplo, o Warren Buffett aqui, tá? Digamos que ele tem uma empresa, tá? Porque ele tem mesmo uma empresa que lucra bilhões. Só que essa empresa aqui, ele tem como sócio o Felipe Miranda e entre outros, tá? E o Felipe Miranda é um acionista, tá? Da empresa das ações do Warren Buffett. E digamos que essa empresa aqui, ela se valoriza bastante e paga alguns dividendos para o Felipe Miranda, tá? Pode ser de 3 em 3 meses, pode ser anualmente, pode ser a cada 2 anos, pode ser que ela não pague, porque ela pode reinvestir na sua própria empresa para se valorizar cada vez mais e o Felipe Miranda ganhar com a valorização, tá? E aliás, você já leu algum livro essa semana ou esse mês? Se ainda não leu, o link está aqui na descrição, corre lá aperfeiçoar o seu conhecimento, tá? Então, basicamente, como que funciona uma ação, tá? Mas como que funciona a compra das ações, tá? Primeiro, logicamente, né? É óbvio, você precisa ter uma conta, tá? Num banco, numa corretora, tá? E você vai entrar na bolsa de valores, tá? Que aqui no Brasil nós temos a B3, tá? Que é a única bolsa aqui do Brasil. E ali vai estar todas as ações das empresas listadas na bolsa. Então você vai lá, você vai comprar uma partezinha daquela empresa, tá? Digamos a Klabin, tá? Uma ação da Klabin é menos de R$5, é 4 e alguma coisa, tá? Mas você também pode comprar, por exemplo, do Banco do Brasil, que é R$50 uma ação, né? E assim você começa a comprar ações e como que as ações distribuem os seus rendimentos e como que ela funciona para você entender, tá? Quando você vai lá e investe os seus R$4, tá? Ó, você investiu R$4 nesta ação aqui que é a Klabin, tá? Esses seus R$4 aqui você comprou uma ação, tá? A Klabin, ela vai te pagar dividendos, talvez, tá? A cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Ou às vezes ela nem vai te pagar, porque ela pode reinvestir, tá? Na própria empresa para aumentar o patrimônio dela. E como que você lucra com isso? Você vai lucrar com a valorização da ação que você comprou, e isso a longo prazo, tá? Esquece a ideia que você vai ficar milionário do dia para noite investindo em ações, tá? Principalmente se você comprar poucas ações, tá? Se você fosse comprar 10 mil ações, daí talvez você ficaria rico com a valorização em pouco tempo, tá? Mas assim não, você vai começar com um pouco ali, você vai ter uma valorização, tá? Mês a mês, claro que as ações elas valorizam como desvalorizam, então aí tá um ponto, tá?
As ações são bem mais arriscadas que os fundos imobiliários, tá? Então ela tem uma volatilidade bem maior, tá? O bom das ações para longo prazo é que ela tem um potencial de crescimento incontável, né? Ela pode crescer inúmeras vezes, ela pode crescer o seu patrimônio 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, conforme o decorrer dos anos, tá? Os fundos imobiliários, eles já não têm tanto essa valorização assim, você já vai entender o porquê. Mas as ações, elas não te pagam dividendo todos os meses. Para você ganhar dividendo todos os meses das ações, você vai ter que montar uma carteira, tá, de ações investidas aí, que juntas elas você vai ter dividendos todos os meses, tá? Vai ter dividendo de uma no mês, dividendo de outra em outro mês, e vai ter meses que você vai receber dividendos de 2 ou 3 empresas, tá? Principalmente na época de junho ali, que é onde bastante empresas pagam dividendo, tá? E é dessa forma sim que funciona as ações, tá? Para você entender de forma prática, tá? Então, os seus R$4 aqui investido na Klabin, tá? Na empresa, digamos que a Klabin paga 10 centavos a cada ação que você compra, tá? Então, com R$4, tá? Passou 2 meses, passou 3 meses, a Klabin vai distribuir os dividendos. Você vai ganhar os seus 10 centavos por esses R$4 investidos, tá? E esses R$4 eles podem se transformar em 5, 6 reais, 7 reais, 8 reais, ali com a valorização da empresa, tá? Mas você precisa entender que os dividendos você não ganha todo mês, tá? Se você tem um plano de viver de renda com os dividendos, as ações você tem que pensar que ela é para longo prazo, tá? E ela é muito mais arriscada, tá? E as ações você precisa investir mais para você conseguir ter um retorno maior e mais significativo, tá? Agora eu vou te explicar como que funcionam os fundos imobiliários de forma prática, tá? Então imagina aqui que o Warren Buffett, tá? Ele tem um fundo, tá? Ele tem um fundo e ele é gestor do fundo, tá? E nesse fundo aqui ele tem as cotas de investimentos, por exemplo o MXRF11, tá? E eles têm um prédio que vale R$1 milhão, tá? Só para você entender, R$1 milhão. O Felipe Miranda, tá? Ele vai lá e aluga uma sala comercial desse prédio, tá? Então ele vai ter que pagar o aluguel para o Warren Buffett, né? E o Warren Buffett ele vai receber o valor do aluguel e o Warren Buffett vai dividir esse aluguel. Ele vai pagar os tributos, né? Vai pagar o imposto de renda, vai pagar ali o que ele tem para pagar, tá? E ele vai distribuir o restante para os cotistas, tá? De acordo com a quantidade de cada um, tá? Vai receber um valor, tá? Então digamos, tá? Por exemplo, que as cotas estão custando R$10, tá? Tem bastante fundo imobiliário com base 10 e essa é uma das vantagens dele, tá? Que eles são bem acessíveis para quem tá começando, tá? Ações também, tem ações baratas, tá? Tem ações por R$5, R$4, tem ações por R$10. Fundos imobiliários também você consegue começar a investir, tá? Por menos de R$10, tá? Mas vamos colocar, por exemplo, aqui R$10 custa a cota, tá? Então digamos que você quer começar a investir R$100 por mês, tá? Então cada cota custa R$10, tá? Então você vai investir seus R$100 por mês, tá? Aqui tem 10 cotas, tá? Você pode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cotas, tá? Seu primeiro mês você investiu R$100, você comprou 10 cotas, tá? E digamos que cada cota tá pagando 10 centavos, tá? De dividendo para você todo mês, tá? Então, se tá pagando 10 centavos de dividendos, você investiu R$100, comprou 10 cotas, você vai ter R$1. No seu primeiro mês, você ganhou R$1, tá? Investindo 10 cotas. Então, você foi lá e no próximo mês investiu mais R$100, comprou mais 10 cotas. Agora, você tem 20 cotas que vai te render R$2, tá? Só que dos R$2 você já tinha um. Então agora você tem R$3, certo? Você vai lá, no próximo mês você investe mais R$100, você comprou mais 10 cotas. Agora você tem 30 cotas que ele vai te render R$3, tá? De dividendos por mês. Só que você não perdeu o resto que você tinha. Você tem R$1 do primeiro mês, R$2 do segundo e agora você tem R$3, certo? Então você já tem R$6 ali de retorno, tá? Então você foi lá no quarto mês, investiu mais R$100, tá? R$400 investidos, você tem 40 cotas e com 40 cotas você vai ganhar
R$ 4 de dividendos. Você consegue analisar aqui como é crescente aqui o desenvolvimento dos seus dividendos, tá? Então, com 40 cotas, você está ganhando R$ 4 por mês de dividendos, mas você já tinha R$ 6 dos meses passados, então agora você tem R$ 10 e com esses R$ 10 você consegue comprar mais uma cota. Então você vai lá e compra mais uma cota e você vai ter 41 cotas, tá? Então pensa comigo, tá? Você, digamos, pegou tuas férias aí, ou pegou seu FGTS, pegou o 13º, pegou a participação de lucro da empresa, alguma coisa, fez alguma renda extra, tá? Conseguiu juntar R$ 600, você vai lá, pega esses 600 e investe tudo ali junto. E agora você tinha 400, você bota mais 600, você vai ter R$ 1.000 investidos neste fundo imobiliário. E esses R$ 1.000 aqui, você vai ter 100 cotas, tá? Que vai te render R$ 10 por mês. E quanto que era cada cota? R$ 10. Então, quando você tiver R$ 1.000 investido, tá? Como exemplo, tá? Porque cada cota tem um valor e varia, né? Às vezes com R$ 1.000 você não vai conseguir. Isso aqui que eu tô dando de exemplo, tá? Estou dando de exemplo com R$ 1.000, digamos que a cota tivesse custando R$ 10. Você teria 100 cotas, você teria um dividendo aqui mensal de R$ 10. E aqui deste ponto em diante, se você não quisesse mais a investir, você poderia somente reinvestir o seu dividendo de R$ 10 e comprar mais uma cota. Então você teria 102 cotas, né? E assim por diante. Mas você pode continuar reinvestindo, tá? Os seus R$ 100 e aumentando o seu patrimônio. Então quando você chegar em R$ 10.000 investidos, que você vai ter 1.000 cotas, você vai ter um rendimento de R$ 100 por mês. E com esses R$ 100 por mês você consegue comprar mais 10 cotas. E é assim que funciona os dividendos e os fundos imobiliários, tá? Eles trabalham com juros compostos e vai sabendo aquela bola de neve, tá? E o bom disso que todos esses R$ 10 que você vai ganhando aqui ao longo dos meses são isentos de imposto de renda, tá? Ele cai limpo na sua conta. Por enquanto eles são isentos, tá? Porque aí tem a nova ascensão aí do Haddad, que ele tá querendo tributar os dividendos. Tá? Mas vamos torcer para que não seja aprovada essa lei, tá? Porque a gente já paga imposto demais aqui no Brasil, né? E esses dividendos aqui são isentos de imposto de renda, tá? Mas lembrando, se você negociar, tá, vender os seus ativos e tiver lucro, você tem que declarar o seu imposto de renda, tá? Não esqueça disso, tá? Mas então, qual que é melhor, tá? O lado positivo dos fundos imobiliários, tá? Você consegue começar a investir com pouco dinheiro, tá? Você já consegue ver mês a mês o rendimento na sua conta, tá? E ao longo do tempo ali que você vai investindo, você consegue ter uma renda passiva todo mês, tá? Porque os fundos imobiliários, eles pagam todo mês, tá? Dependendo de algum fundo imobiliário, às vezes ele vai ter alguma falha ali em alguns meses, tá? Dependendo de como tá o fundo imobiliário, tá? Mas eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros todo mês, tá? Então é muito importante você saber disso, tá? Fundos imobiliários, eles pagam todo mês e eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros. Só que em desvantagem disso, como ele tem que distribuir 95% dos lucros, ele não consegue se valorizar tanto ao longo do tempo, tá? Mas tem fundos imobiliários muito bons que conseguem se valorizar bastante, tá? E as ações, por outro lado, né, como eu já te expliquei, você talvez não vai ter dividendo todo mês, tá? A não ser que você monte uma carteira com mais de uma ação, tá? Mas você não vai ter dividendo todo mês. Só que em vantagem, ela pode se valorizar inúmeras vezes e você aumentar muito mais o seu patrimônio do que com fundos imobiliários. Só que para quem está começando, fundos imobiliários é muito melhor por causa que ele é menos arriscado, tá? Tem gente aí que diz, né, alguns influenciadores dizem, né, por aí que fundos imobiliários têm o mesmo risco que a renda variável, só que com lucro de renda fixa. E eu não concordo com isso, tá? Porque tem fundos imobiliários muito rentáveis, tá? E se você souber montar uma carteira estratégica, você consegue ter bons resultados, tá? Então, fundos imobiliários, eles são renda variáveis, tá? Você tem que entender isso, que da mesma forma que as ações, eles podem valorizar como desvalorizar, tá? Porque fundos imobiliários, eles investem em imóveis, tá? E também em dívidas, tá? Que daí tem os fundos de papel, tá? Então, as ações, elas se valorizam de acordo com
ao que a empresa delas fornece, tá? Então elas podem crescer inúmeras vezes. Os fundos imobiliários, eles dependem, tá, das pessoas pagarem, tá, os aluguel ali tudo certinho, e eles também construir novos imóveis, tá, aumentar ali o patrimônio deles, tá? Mas ele funciona dessa forma bem específica aqui para você entender como que funciona, tá? E se você entendeu, comente aqui embaixo qual que é a sua opinião. Se você prefere fundos imobiliários ou ações, ou se você prefere os dois, tá? Eu particularmente, né, eu invisto nos dois, tá? Por causa que eu já tenho um pouco mais de experiência, né? Eu já tenho ali minha carteira, tá? Mas quem tá começando no mercado, assim, a conhecer o mercado dos investimentos, fundos imobiliários é uma excelente opção. E lembrando, tá? Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Você investe aí da forma que você quer, tá? Você analisa qual que é os melhores ativos para você, qual que é o melhor valor, qual que é a melhor opção para você, tá? Então, qual que é a sua opinião? Fundos imobiliários ou ações, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, tá? E vamos junto aí aumentar o nosso patrimônio, tá? Então te vejo no próximo vídeo e vou deixar esse aqui para você conferir. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!